Então vamos lá, esse exercício aqui, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a coordenada, no item A, né? A coordenada polar desses pontos, A, B, D e E. Então o que a gente tem que lembrar? A coordenada polar, vou colocar aqui, coordenada polar. A coordenada polar ela é dada da seguinte maneira: é o comprimento do raio, né? Ou seja, é o comprimento do segmento da origem até aonde está o ponto, da origem, no caso, da origem do eixo polar. Né? A gente levando em consideração que esse eixo aqui é o eixo polar. Né? Então, da origem até onde está o ponto, é esse comprimento R. E também a segunda coordenada é o ângulo formado entre esse segmento e o eixo polar. Né? Vamos chamar de ângulo θ. Tá? Então, a coordenada polar é isso aí. Então, o que ele quer na primeira? Ele quer que a gente dê a coordenada polar desses pontos, ou seja, o comprimento e também o ângulo entre o segmento e o eixo polar. Então, vamos lá. Primeiro, o item A. O item A a gente tem este comprimento e esse comprimento já é dado, que é o que? É o 10. Né? Então, a gente só teve um deslocamento dele aqui nesse sentido, né? Ele só teve essa rotação. Ele veio daqui, foi para lá, mas ele continua tendo comprimento de 10 metros. Então, no item A, a primeira coordenada que a gente tem... Deixa eu apagar esse aqui que ficou feio. Aqui, ó, pronto. Então, no item A, vou colocar aqui item a primeira coordenada que é o comprimento é o que? 10, que é de 10 metros. E quanto ao ângulo é justamente o ângulo em relação ao eixo polar, é este ângulo aqui. Bom, a gente tem que notar o seguinte, que este círculo aqui, ele tem aqui, né, um ângulo de 90 graus. 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, que perfaz o valor total de 360 graus. Só que a gente tem ele subdividido em outras porções iguais, né? Nesse caso, em 6 porções iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como 90 graus dividido por 6 é 15, a gente pode dizer que cada um desses segmentos tem 15 graus. Se cada um desses segmentos tem 15 graus, a gente pode dizer que aqui tem um ângulo de 15 mais 15 que é 30 mais 15 que é 45. Então, o ponto A ele está a uma distância de 10 de comprimento a 45 graus. Então, 10 a 45 graus do eixo polar. E a gente costuma colocar 45 mais n vezes 360 graus. Né? Geralmente os professores querem que a gente coloque isso aqui, por quê? Porque ele está querendo dizer que se a gente pegar esse ponto A e der mais uma volta de 360, ele vai voltar no mesmo lugar, ou seja, na mesma coordenada. Se der duas voltas de 360, ou seja, 720, vai estar no mesmo lugar. E assim, quantas voltas, né, inteiras ocorrerem. Né? Então, por isso que é n, que é o número inteiro, vezes 360. Tá? Agora a gente vai na coordenada polar do ponto B. Né? Então, vamos colocar aqui B. Então, de novo, qual que é o comprimento aqui? O comprimento de toda essa parte aqui é 20, né? Porque a gente teve esse segmento que se deslocou, né? Girando daqui até aqui, mas ele continua com o mesmo comprimento, que é 20. Então, a primeira coordenada de B é 20 de comprimento. E aí, quanto ao ângulo? A gente tem daqui até aqui os 90 graus. E depois a gente tem mais 30 graus, certo? 90 mais 30 dá 120. Então, como é esse ângulo que ele quer, ou seja, o ângulo do segmento com o eixo polar, a gente tem 120 graus. Então, a gente tem 120 graus mais n vezes 360 graus. Essa é a coordenada, então, do ponto B. Agora, a gente vai fazer a coordenada do ponto D. A coordenada do ponto D, ele tem esse segmento. Né? Então, daqui até aqui, a gente tem o quê? Tem o 10, que girou daqui, foi até aqui. O próximo é 15.
só que ele colocou no meio, entre 10 e 15. Então, o número entre 10 e 15 é 12,5. Então, a gente tem aqui a coordenada do ponto D. Como comprimento, a gente tem 12,5. E quanto ao ângulo? Quanto ao ângulo, a gente tem daqui até aqui, a gente tem 180 graus. 180 graus mais 30 dá 180 mais 30, 210. Então, a gente tem um ângulo aqui de 210 graus mais n vezes 360. Agora, a gente vai fazer a coordenada do ponto E, que é o único que falta. Quanto ao comprimento, a gente tem que ele está no último círculo aqui, né? Ou seja, girou daqui todo esse tanto e veio até aqui, mas permaneceu com o valor de 20. Então, na coordenada do ponto E, a gente tem como comprimento do raio 20. E aí, quanto ao ângulo, o que a gente tem? A gente tem daqui até aqui 180, daqui até aqui mais 90, então está 270 graus. Depois a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 ângulos de 15 graus, ou seja, 60 graus. Né? Na verdade, a gente poderia fazer assim dessa forma, ou simplesmente notar que uma volta inteira daqui até aqui é 360. Mas a gente tira esses dois ângulos, que é 15 aqui é 30. Então, 360 menos 30. 360 menos 30, a gente vai ter esse ângulo total aqui. Ó. Esse ângulo total é 360 menos 30 graus. Então, 330 graus mais n vezes 360. Tá? Então, essas foram as coordenadas polares dos pontos A, B, D e E. Agora, para o próximo item, a gente vai fazer as coordenadas cartesianas. Vamos lá, então nas coordenadas cartesianas, o que a gente dá? A gente dá o endereçamento do ponto em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Né? Então a gente dá o comprimento do eixo x, né, a posição dele, e a altura do ponto em relação a esse eixo x, que é justamente o valor y. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo que se formou. Né? A gente tem um triângulo aqui que se formou, um triângulo retângulo, e que tem essa hipotenusa. Né? Essa hipotenusa é o R, né, da coordenada polar, ou seja, ela vale 10. Ela vale 10 e aqui a gente tem 3 ângulos de 15, ou seja, a gente tem 45 graus aqui de ângulo. Então, para a gente calcular o valor de x e o valor de y, a gente vai usar a regra dos senos e cossenos. Né? Vamos começar com a regra dos cossenos. O que é a regra do cosseno? O cosseno diz o seguinte, que o cosseno de um ângulo ele é igual ao cateto adjacente a este ângulo dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno de 45, então? É o cateto adjacente. Qual que é o cateto que está junto ao ângulo 45? É o x. Qual que é a hipotenusa? 10. Se o ângulo vale 45, a gente diz cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é o x, que a gente quer, sobre a hipotenusa, que vale 10. O cosseno de 45 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 10. Multiplica em cruz, vai ser 2x é igual a 10 raiz de 2. Este 2 corta com 10, vai ficar x é igual a 5 raiz de 2. Então, a coordenada x, ou seja, o comprimento de x ali, é 5 raiz de 2. E 5 raiz de 2, se a gente quiser arredondar, a gente pode dizer que 5 raiz de 2 ela é igual
aproximadamente, né, não é igual, aproximadamente 7,07. Esse é o valor de x, tá? Bom, a gente poderia utilizar a mesma regra, né, do seno ou do cosseno para calcular este outro segmento, que é o altura do y, ou o teorema de Pitágoras, né? Já que a gente tem o comprimento da hipotenusa e desse cateto, a gente pode colocar o quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Mas a gente não vai utilizar nenhum nem outro. Por quê? Porque a gente tem aqui um ângulo de 45 graus. Se a gente tem um ângulo de 45 graus, significa que aqui a gente tem um quadrado, né? Porque 45 é a metade de 90 graus, né? Se a gente tem um quadrado, a gente pode dizer que este lado tem o mesmo comprimento desse. Então a gente pode dizer que neste caso o x é igual a y, ou seja, o y também vale aproximadamente 7,07. Então a gente tem a coordenada cartesiana do ponto A como sendo 7,07 e 7,07. Tá? Então essa é a coordenada cartesiana do ponto A. Vamos agora fazer a coordenada, a mesma coisa, para o ponto B. Então o que a gente tem aqui no ponto B? A gente tem o comprimento todo, tem o x que a gente precisa e tem o y, né? Então qual que é a primeira conclusão que a gente pode tomar aqui? Que esse x aqui vai ser negativo, né? Porque isso aqui é a origem, daqui para cá é negativo, a gente já sabe que o x vai ser um número negativo, né? E o y, como é daqui para cima, ele vai ser um número positivo. Mas vamos lá, usando a regra dos senos e cossenos, né? Vamos primeiro definir qual que é esse ângulo aqui. Esse ângulo é igual a 15 vezes 4, né? Ó, 15, 15, 15, 15, dá 4. E 4 vezes 15 é 60 graus. Então, a gente vai começar. Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o cateto adjacente aqui? É o x. Então, vamos colocar menos x, né? Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa vale 20. A gente coloca 20. Cosseno de 60 graus é igual a meio. É igual a menos x sobre 20. Multiplicando em cruz dá menos 2x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por menos 2 e x é igual a menos 10. Tá? Então, essa é a primeira coordenada do ponto B. Agora vamos à segunda. Utilizando a mesma regra, né, para a gente se acostumar com a regra dos senos e cossenos, então o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o oposto? É o y. Então é y sobre a hipotenusa que vale 20. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 20. Então a gente tem 2y igual a 20 raiz de 3. Multiplicou em cruz aqui, né? Y é igual, passo 2 para o outro lado, 20 raiz de 3 sobre 2. Divide, vai ficar y igual a 20 dividido por 2 dá 10 raiz de 3. Então esse aqui é a segunda coordenada do ponto B, né? Como 10 raiz de 3 também pode ser escrito aproximadamente como 17,32, a gente pode dizer que o ponto B, as coordenadas são menos 10 e 17,32. Essas são, portanto, as coordenadas do ponto B. Agora vamos para a coordenada do ponto D.
Então vamos lá, no ponto D o que, que a gente tem? A gente tem aqui, se aqui é o Y, e esse aqui vai ser o X, né? Que é o deslocamento. É como se pegasse essa reta aqui e colocasse ela aqui para baixo, né? Então a gente vai ter a coordenada do X e a coordenada do Y. Então logo de cara a gente sabe o quê? Que tanto o X quanto o Y vão ser negativos, né? Porque o X está daqui do centro para a esquerda e o Y está do centro para baixo, né? Daqui para cima o Y é positivo, daqui para baixo o Y é negativo, daqui para cá o X é positivo e daqui para cá o Y é negativo. Então a gente vai ter duas coordenadas aí negativas, né? Mais uma vez a gente formou aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo a gente tem a hipotenusa que vale 12,5, como a gente viu no item A. E aí a gente tem um ângulo aqui. Esse ângulo aqui, esse ângulo é 90 graus menos esses 30, ou seja, aqui é um ângulo de 60 graus, né? Então vamos lá, vamos começar. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o cateto adjacente aqui do ângulo de 60? É o y. Y sobre a hipotenusa que vale 12,5. Cosseno de 60 graus é meio, é igual a y vezes 12,5. 2y é igual a 12,5. Y, portanto, é 12,5 dividido por 2. E o y é igual a 6,25. Então, esse é o primeiro valor aqui da coordenada y do ponto D. Agora vamos à coordenada x. Então, vamos trabalhar com o seno de 60 graus. É igual cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cateto oposto aqui? É o x. Menos x. Só lembrando, como a gente está trabalhando aqui com as coordenadas negativas, então aqui o y na verdade é menos 6,25. Tá? Então, continuando, menos x sobre a hipotenusa, que vale 12,5. Tá? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, é igual a menos x sobre 12,5. Multiplica em cruz, vai ficar menos 2x é igual a 12,5 raiz de 3. Passa o 2 para lá dividindo, vai ficar 12,5 raiz de 3 sobre menos 2. E o x vai ser menos 6,25 raiz de 3. Então, a gente tem a segunda coordenada do ponto D. Então, a gente tem como coordenada do ponto D o x, que é menos 6,25 raiz de 3, e o y, que é menos 6,25. Tá? Então, essas são as coordenadas do ponto D. Agora, a gente vai fazer, por último, a coordenada cartesiana do ponto E. Então, dando continuidade aqui, o ponto E, a gente vai precisar também da coordenada x, que é esse comprimento, e da coordenada y, que é este comprimento aqui, pois esse comprimento todo, que é a hipotenusa, a gente já tem e sabe que é 20, né? Então a gente tem aqui o que? A gente tem um triângulo retângulo de novo. Este ângulo aqui vale 30 graus, né? Porque são dois ângulos de 15, né? Desses menores, então 30 graus. E a gente tem a hipotenusa que vale 20. Então vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual. O que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o que é o cateto adjacente ao 30? É esse daqui que é o x, né? Então é o x, que é positivo, sobre a hipotenusa que vale 20. Cosseno de 30 ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então a gente tem 2x multiplicando em cruz é igual a 20 raiz de 3. 2 passa para lá dividindo, vai ficar x é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. X, portanto, é 20 dividido por 2, dá 10 raiz de 3. Né?
E como a gente viu, 10 raiz de 3 vai ser algo aproximadamente 17,32. Então a primeira coordenada do ponto X é aproximadamente 17,32. Agora vamos à segunda coordenada. Vamos utilizar aqui então a lei do seno. O seno é o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o seno aqui de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cateto oposto ao 30 graus? É justamente o valor do y, que nesse caso é negativo porque está na parte de baixo do eixo x. Então é menos y sobre a hipotenusa, que vale 20. Seno de 30 é meio, então vai ser menos y sobre 20. Multiplica em cruz, a gente vai ter que menos 2y é igual a 20. Y é igual a 20 dividido por menos 2, e 20 dividido por menos 2 é menos 10. Então a gente tem a segunda coordenada do ponto E. Portanto, o ponto E tem como coordenada x 17,32 e y menos 10. Lembrando sempre que no caso das coordenadas cartesianas, sempre a gente coloca o x e depois o y, tá certo? Então isso aí está a resolução de mais um exercício, tá bom? É isso aí.